Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós estamos conectados na fé. Eu te convido para que juntos possamos escutar o Evangelho desse dia, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Vamos escutar a anunciação do anjo a Maria. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que proteja a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, esse é o Evangelho da Anunciação. O anjo Gabriel, que é enviado a Maria para anunciar para ela a graça que Deus tinha dado a ela. Uma coisa que nós precisamos entender muito bem: não fomos nós que escolhemos Maria, mas foi o próprio Deus que envia o seu anjo para falar com ela. E aqui nessa leitura do Evangelho nós percebemos como que foi esse diálogo, essa anunciação. Por isso que é importante a gente compreender bem, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, Maria tem uma presença fundamental na vida de todos nós. Foi por causa dela, foi através dela que Deus veio a esse mundo. Então ela é a porta de entrada. Maria tem essa abertura do contato de Deus para com a humanidade. E ela também, na sua humanidade, tem a presença de um Deus que queria que nós fôssemos perfeitos. Porque sim, Deus pensou na perfeição para a humanidade. Mas o pecado que entrou no meio atrapalhou e destruiu essa harmonia. Mas Maria, pela sua obediência, trouxe para nós novamente essa graça. Então, por isso que quando nós olhamos para a imagem de Maria, a figura de Maria, para a pessoa de Maria, nós entendemos aquilo que nós escutamos no Evangelho de hoje. O anjo entra onde ela estava e disse para ela: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esta saudação do anjo é aquilo que eu acabei de dizer para todos nós. Alegra-te, cheia de graça. A Maria é uma mulher cheia da graça de Deus. Por quê? Porque o Senhor estava contigo, está nela. Deus estava com ela. Maria já tinha essa presença de Deus no seu coração. Então, por isso que o anjo faz essa saudação então a ela. Depois disso tudo, o anjo pede para ela não ter medo. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. De novo, a afirmação de Deus mostrando para nós que Maria, sim, tinha a graça de Deus. Ela encontrou a graça de Deus. Por quê? Porque ela foi obediente até o final. E é isso que é importante. Então, para nós, Maria é essa figura da obediência a Deus. Maria tem essa obediência na sua essência. Por isso que ela é chamada de Imaculada. Maria não contém pecado. Isso é uma afirmação da própria palavra de Deus e da presença desse Deus nela, porque ela era cheia de graça. E aí, diante disso tudo, o anjo anuncia: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Olha que interessante.
Jesus é o nome que foi trazido pelo anjo, da mesma forma que o anjo disse para Maria, ele também disse para José, no evangelho que nós escutamos agora durante essa semana. Importante a gente perceber esses detalhes para entender que não é uma coisa aleatória, mas é algo trazido pelo próprio Deus para cada um de nós através dessa anunciação. E depois, na sequência da leitura do evangelho, vai descrever como será o próprio Jesus. Enfim, mas vamos lá para o finalzinho, porque aí diante disso Maria faz um questionamento. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo vai responder para ela: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha aqui, mais uma vez, existe a confirmação da resposta do anjo. O Espírito, esse Espírito aqui está com letra maiúscula, o Espírito Santo virá sobre ti. E esse Altíssimo, o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo vai te cobrir e você receberá então no seu ventre esse menino, que será chamado Santo, Filho de Deus. E aí, para terminar a nossa conversa, é lindo isso aqui, né? Também, olha, mais uma confirmação. O anjo dizendo: a tua parenta Isabel também concebeu um filho na velhice, porque para Deus nada é impossível. Esse já é o 6º mês daquela que é considerada estéril. Então, depois de tudo isso, o que Maria faz? Ela diz não? Ela vai dizer sim. Olha que interessante. Aí o que Maria responde? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, Maria concede, ela dá o seu sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se, ou seja, faça a tua vontade em mim, segundo a tua palavra, não segundo a minha palavra. Que maravilha! Isso é extraordinário, é espetacular. Que bom, meus irmãos, que bom que nós estamos na Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, e assim nós temos a graça de termos Maria, que nos ajuda a caminhar em direção a Jesus. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia, e eu espero que essa palavra de hoje te anime a ter a certeza de que o nosso destino não é a terra, mas o céu, porque ela foi a primeira a receber essa grande graça. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.